muito mais do que 11 homens de cada lado correndo atrás de uma bola. Futebol tem raça, futebol tem esperança, futebol tem alegria, futebol tem a certeza de um futuro melhor e futebol também tem muita ganância e muito dinheiro envolvido. O livro que vai nos ajudar hoje na nossa discussão, né, que eu vou falar um pouquinho também sobre ele, é esse aqui, Segunda Divisão, da Clara Arregui. Nesse livro, a autora narra as 24 horas que antecedem a final da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, com os dois times fictícios que são a equipe paulista do Arapiara e a equipe mineira do Santa Fé. E essas 24 horas, elas são narradas sobre diversos pontos de vista. A gente vê como é que funciona a cabeça de jogadores dos dois lados, né? Tem gente que fica ansiosa, tem gente que quer dormir, tem gente que vai pra festa. A gente vê como funciona isso. A gente acompanha as mães ansiosas, seja mãe de jogador, seja mãe de árbitro. A gente acompanha o que passa na cabeça de uma repórter que vai pela primeira vez cobrir uma final de grande porte, né, que é a segunda divisão do campeonato. A gente acompanha a cabeça do próprio árbitro, o torcedor. Então, é a segunda divisão sob diversos pontos de vista, né, esse campeonato, né? Esse livro, ele deixa muito claro como o futebol envolve muita gente, envolve também muitos sentimentos. Esse livro é uma obra de ficção, esses dois times não existem, até onde eu sei, mas ele traz diversos elementos do mundo real. Por exemplo, tem um jogador chamado Renato que vai disputar essa final e que ele tem lembranças da época que ele jogava, que foi campeão da Copa do Mundo com o Brasil em 1994. Esse é um livro pequeno, um livro de muito fácil leitura, mas é um livro que nos permite entender todas as nuances, né, por trás de uma grande partida de futebol, por trás da história, né, por trás do que é o dia a dia desse esporte. A gente sai daquela ideia do glamour da televisão e entende um pouquinho o que se passa nessas cabeças. E em determinado momento, aqui no fim do livro, mais pro fim do livro, ela sai um pouco da narrativa da história mesmo e faz, vamos dizer assim, um devaneio, um desabafo do que significa ser atleta. Eu vou ler esse parágrafo pra vocês, não desistam de mim, fiquem aí. Brasileiros ou não, os atletas refletem como um espelho as batalhas que o povo empreende, pela sobrevivência, pela ascensão, pelo aperfeiçoamento, pela superação. Caem e voltam. Uns dão a volta por cima, outros morrem na praia ou no meio do caminho. Todos, porém, simbolizam frente ao imaginário da plateia os próprios recursos de cada um que vê e torce. Limitações tantas, virtudes algumas, diferencial muito poucos. O extraordinário é tão raro, o ordinário tão comum. Vulgaridade somos nós, vivos, enquanto perseguimos o gênio e o monstro que não sabemos onde estarão. Apostamos hoje nesse aqui, que conseguiu nos convencer, num lampejo que nos fará mais felizes por causa de um drible, de um saque, de uma cesta. Amanhã nos farão felizes aquela defesa no ângulo, aquele rebote devolvido de bate-pronto, aquela bicicleta com um a menos em campo. Depois de amanhã, uma cotovelada empurra aos infernos o herói de ontem, sepulta as esperanças de milhões. Roda gigante, gangorra, zanga burrinho. O parque de diversões da vida real se completa na transferência que fazemos para os nossos gladiadores. Sobe o pano. A sorte está lançada. Apita o árbitro. Enquanto eu li esse livro, aconteceu a tragédia no Ninho do Urubu, que deixou 10 jovens cheios de sonhos e cheios de planos mortos. E não tem como não associar, né? Eram jovens com muita esperança de melhorar de vida, de melhorar a vida das suas famílias, de realizar sonhos numa profissão tão competitiva, né? O que soa ainda mais estranho quando a gente percebe a forma como esses jovens eram tratados no clube e a grandiosidade do que é o Flamengo, né? Os meninos eram deixados num espaço, dormindo em containers, que não tinham permissão para estar ali, aquele espaço era só para ser um estacionamento, não era para ser alojamento de jovens, com uma qualidade técnica muito abaixo, né? Do que o clube pode oferecer, do que é oferecido para os grandes atletas que fazem parte dele. E aí eu fiz uma pesquisa, né, para saber mais ou menos como as coisas andam e tudo mais. Por exemplo, o Jonathan Ventura é um dos jovens, o único dos jovens que segue internado ainda, né, foi um que voltou para tentar resgatar alguns companheiros. Ele teve grande parte do corpo queimado, ele teve que fazer uma transferência de hospital, né, e o Flamengo arca com as despesas médicas todas, mas a família tem reclamado muito que falta proatividade do clube, né? O Flamengo, ele arca com todas as despesas, o que é absolutamente o mínimo, né, que o clube tem que fazer, mas eles não têm procurado saber como o jovem tá. A família reclama que eles têm que sempre ficar pedindo, né? E enquanto
o Flamengo deveria ter uma pessoa, algum grupo de pessoas designado ali pra saber o que acontece com esse jovem, o que eles precisam cada vez mais. Já com a família dos jogadores que morreram, na última reunião conciliatória, o Flamengo aumentou o valor fixo da indenização que já tinha oferecido nas mediações com a Câmara de Conciliação. Era de R$400 mil por família, não sei quanto que o Flamengo ofereceu agora, mas manteve a ideia de pagar um salário mínimo mensal por 10 anos. E os parentes eles estão exigindo a mesma coisa que foi sugerida pela Defensoria e pelo Ministério Público na proposta que foi rechaçada pelo clube. R$2 milhões de indenização e mais 10 mil mensais de pensão até a data em que os meninos completariam 45 anos. A soma de todos os valores, e aí que fica, a soma de todos esses valores totalizaria R$57 milhões, que é menos do que o Flamengo gastou para contratar o uruguaio Arrascaeta no início do ano. O Flamengo gastou R$63 milhões. E eu fiquei pensando muito, né, no que significou esse evento, no que é esse evento, e lendo esse livro, né, entendendo como essas crianças, essas famílias se entregam em busca de um sonho, em busca de um clube, e uma série de pessoas se aproveita disso. Tem muita gente, né, aí não falando do Flamengo, claro, falando de uma série de outros pequenos clubes ou de olheiros e tudo mais que se aproveitam desse grande sonho, principalmente de pessoas mais do interior, pra realmente passar a perna, sabe? Pessoas que às vezes são muito pobres, são muito humildes. E não teve como, né? Porque quando a gente lê esse livro, a gente começa a pensar no que passa na cabeça da mãe. Não é um livro muito profundo, nem nada, mas é que as coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Então essas conexões aconteceram na minha cabeça, né? E aí ficou tudo um pouco maior. E é você entender qual é o valor, né? Essas crianças que elas podem dar milhões, esses adolescentes podem dar milhões pro clube no futuro. O clube está investindo neles agora, mas que investimento é esse que eles morrem? E a indenização para dar para todas as famílias dos mortos é menor do que o dinheiro gasto para contratar um atleta. Eu vou deixar aqui no link da descrição os links que eu usei, né? São 2 ou 3 reportagens que eu fiz pesquisa para atualizar os dados sobre o caso dos adolescentes do Ninho do Urubu. Então, para quem quiser ir lá, conferir e tal, as informações tá aqui na descrição. Segunda divisão da Clara Regg, quando ele mostra a mente e o coração de todas as pessoas envolvidas numa final de campeonato, mostra que existe muito amor, existe muita ansiedade e existe, enfim, muito sentimento envolvido. E por trás de cada jogador existe uma mãe, existe um pai, existe uma família, existe um fã, existem amigos, e isso é o que deveria ser o mais importante no futebol. Bom, quem quiser ler o Segunda Divisão, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar, né? Que você comprando por esse link você ajuda o canal pra gente fazer mais vídeos com mais frequência, falar sobre temas de maneira mais aprofundada ainda, então é muito importante a ajuda de vocês. E fica uma outra dica também, né? Nesse link vai estar mais caro do que ele foi comprado. Ele foi comprado nesse projeto que tem, chamado Mais Leitura, né? Ler é o maior barato. Esse livro foi comprado por R$2. Então quando você vê uma banquinha do projeto, que tem alguns shoppings e tudo mais, vai lá, fica de olho, procura. Se você não achar o Segunda Divisão, você vai achar livros muito bacanas por lá também. Tá bom? É isso, um beijo, muito obrigada, e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que é a relação de vocês com o futebol, né? E que tipo de sentimento vocês têm e tudo mais. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.